Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Paula Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Espaço Holístico Cantinho de Luz. Eu andei aí um tempo meio sumida, foi preciso dar uma paradinha, dar uma respirada para recomeçar, mas o importante é que estamos de volta. E hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham se a gente tivesse a possibilidade de apagar da nossa memória, fazer uma limpeza, uma faxina na nossa memória das coisas que não nos interessam mais, das coisas que a gente não precisa mais? Seria bom? Vocês gostariam de fazer isso? Pois é, mas é possível a gente fazer. E eu vou explicar para vocês como. Não agora. Primeiro, vamos dar uma paradinha. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, marca lá o sininho para que você possa receber as notificações de quando os vídeos novos chegarem. Beleza? Se você tiver alguma pergunta, quiser fazer algum questionamento, algum comentário sobre esse ou sobre algum outro vídeo anterior, fica à vontade, deixa lá nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Beleza? Então vamos lá. A gente estava falando de limpeza de memória, né? E por que seria importante fazer essa limpeza de memória? Então vamos começar do começo. A gente já sabe que a gente costuma repetir padrões de pensamento, padrões de sentimento, padrões de comportamento. Porque é assim que a gente aprende, né? A gente aprende de uma maneira e a gente repete isso. Até porque para o nosso cérebro é muito mais confortável, para economizar energia, ele repetir determinadas ações, porque ele já sabe o que a gente vai fazer, então ele vai repetindo. Mais ou menos como funciona quando a gente está digitando uma mensagem, que o aplicativo adivinha o que a gente está escrevendo? Então, é mais ou menos isso. É o mesmo princípio, é uma repetição de hábitos que nós temos. Só que nem sempre essa repetição de hábitos ela é positiva. Nem sempre ela é positiva. E é exatamente nesses casos que a gente precisa fazer a limpeza dessas memórias, porque assim a gente se permite criar novos hábitos. A gente se permite não mais reagir segundo, como a gente fala, no piloto automático. Porque eu sou assim, eu costumo reagir dessa maneira. Então, quando a gente conseguir fazer a limpeza dessas memórias que alimentam esses padrões, fica muito mais fácil para eu tomar decisões diferentes. E de que maneira eu consigo fazer isso? Uma técnica muito simples, que eu acredito que você já tenha ouvido falar, que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica que surgiu no Havaí, muitos anos atrás, e originalmente era utilizada pelos nativos. Ela era utilizada na tribo para dirimir conflitos, ou seja, era uma técnica usada para o grupo. Sempre que existia um conflito, um desentendimento, a tribo se reunia e existia uma figura que era habilitada, treinada para utilizar o Ho'oponopono. E ela ia conduzindo as partes envolvidas para que cada um expusesse a sua opinião, expusesse como estava se sentindo em relação àquele conflito, e aos poucos ela ia mediando, de modo que no final da conversa todos tinham se desculpado, um tinha apresentado as suas desculpas para o outro e a questão tinha sido resolvida. Então, originalmente, o Ho'oponopono era usado assim, para dirimir e trazer de volta a harmonia do grupo. Mas existia uma figura que era uma líder, que era uma pessoa treinada nessa técnica. Peço desculpas se eu não pronunciar o nome dela correto. Ela chamava Morna Simeona. E ela percebeu que ela podia usar essa técnica de uma maneira pessoal, de uma maneira individualizada. E aí ela foi aprimorando, foi adaptando, foi construindo um novo formato e apresentou para o mundo o Ho'oponopono, com o principal objetivo de dirimir os nossos conflitos pessoais. Porque ela percebeu que esse padrão que a gente repetia muitas vezes tinha como base essas nossas memórias antigas. E é claro que a maioria de nós concorda, pelo menos eu acredito muito nisso, que somos seres imortais, que a gente caminha sobre esse planeta há milhares e milhares de anos. E a cada uma dessas existências, a gente vai solidificando memórias, né? A gente vai acumulando memórias. Então, significa dizer que a gente tem muitas camadas de memórias para serem limpas.
E ela foi percebendo que à medida que a gente trabalhava a aceitação, o auto-perdão, a gente ia conseguindo trabalhar isso, ia conseguindo se libertar dessas memórias, ia realmente conseguindo apagá-las. Então a técnica consiste na seguinte maneira: a gente identifica um padrão, seja de sentimento ou de pensamento, invoca o divino que existe na gente, invoca a centelha divina que está dentro de nós para que ela nos ajude nessa limpeza. E de que maneira ela é feita? Ela é feita pura e simplesmente identificando esse sentimento e repetindo 4 frases de maneira constante, até que essa mensagem chegue lá no nosso subconsciente e a gente se libere dessa memória celular. Parece muito simples, e é muito simples, mas é extremamente eficaz. Então o processo é: eu identifico um sentimento, vou dar um exemplo aqui, medo. Eu me deparo numa situação onde que eu percebo que eu estou vivendo um medo. E aí nesse momento eu me recolho, eu me concentro, eu invoco a divindade que existe em mim para que ela me ajude a localizar, identificar e limpar as memórias celulares que alimentam essa sensação de medo. E aí começo a repetir as frases: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito por ainda repetir este padrão. Me perdoe se eu não consigo identificar de onde ele vem inicialmente. Eu te amo porque o amor é a chave que abre todas as portas. E sou muito grata por esta oportunidade de estar aqui. Mais ou menos isso. E aí a gente vai repetindo essas frases. Vai repetindo. E quantas vezes eu preciso repetir? Tantas quantas forem necessárias. Até que você perceba que quando você mentaliza aquela situação que te trouxe medo, esse medo diminui, ele se desfaz, ou ele realmente não te traz mais essa sensação de medo. Lembrar da situação já não te traz mais a sensação de medo. Nesse momento, você completou. Se não for possível completar tudo de uma única vez, não tem problema nenhum, você pode fazer isso em dias seguidos. O importante é que você faça de uma maneira constante e consciente de que você é sim capaz de se liberar dessas memórias. Existem pessoas que praticam o Ho'oponopono usando um japamala, que é aquele colar de meditação. E aí você faz a repetição por 108 vezes, que é a quantidade de contas que tem no japamala. É obrigatório usar o japamala? Não. Eu preciso fazer as 108? Depende de como você sentir isso. Pode ser que você precise de 10, de 15, de 108, de 200 repetições. Depende de cada um, depende de cada sentimento. Então é importante que você saiba que existem essas possibilidades. E o mais interessante é que o Ho'oponopono, apesar de ser uma técnica muito antiga, ela só chegou pra gente, ou seja, ela só foi disseminada no Ocidente, digamos assim, disseminada para o mundo, depois que um escritor americano, Joe Vitale, produziu um livro chamado Limite Zero. Ele, por experiência própria, né, com base na experiência que ele teve utilizando o Ho'oponopono, ele decidiu escrever esse livro. E ele convidou o Dr. Hugh Lane, havaiano, médico, psicólogo, estudioso e praticante do Ho'oponopono. E ele teve um contato com ele, eles conversaram bastante, o Dr. Lane apresentou para ele o Ho'oponopono, ajudou a colocar o Ho'oponopono na sua vida, na sua rotina. E depois que ele viu as modificações, as mudanças, as melhorias que aconteceram com ele, ele decidiu divulgar isso para o mundo. E uma história que ficou muito famosa foi a do próprio Dr. Lane, quando ele assumiu uma enfermaria no hospital psiquiátrico penitenciário no Havaí. Era uma ala muito perigosa, onde a rotatividade de funcionários era enorme, eram presos muito perigosos, psicóticos, que tinham cometido crimes muito, muito graves. E quando ele assumiu essa ala, ele nunca teve contato com nenhum dos presos. Ele se trancava no escritório, pegava as fichas, estudava, analisava com cuidado e praticava sistematicamente o Ho'oponopono, analisando caso por caso. E aos poucos o que se percebeu foi uma melhora na ambiência.
A rotatividade dos funcionários diminuiu, o nível de estresse dos funcionários que atendiam ali aquela área foi diminuindo, eles começaram a se sentir mais confortáveis, a energia de um modo geral foi melhorando, o comportamento dos presos foi melhorando e a coisa foi evoluindo ao ponto de que alguns deles puderam ser transferidos para áreas menos restritas, conseguiram se recuperar e o processo foi indo, até que aquela ala ficou totalmente vazia. E aí se indagava muito que milagre foi esse que ele produziu ali, sem nem chegar perto dos presos. E ele repete isso insistentemente, que ele não produziu milagre nenhum nos presos. O que ele fez foi limpar as suas próprias memórias. Por que ele pegava as fichas? Ele pegava as fichas dos presos e quando ele identificava o padrão de pensamento e de comportamento, ele sabia que se ele estava ali, naquele momento, diante daquela história, é porque dentro dele, Dr. Len, existia aquele padrão de comportamento. Existia aquela raiva, aquela dor, existia aquele abandono, existia aquele sentimento que motivou aquele crime. Então, imediatamente, ele começava a limpar nele as memórias. Porque o Ho'oponopono é uma técnica, como eu falei no início, ela é pessoal. Ela não atua em ninguém, ela atua em mim. Eu limpo em mim as memórias de dor, de raiva, de ciúme, de inveja. Por quê? Porque se eu me deparo com algum acontecimento onde esse sentimento está envolvido, é porque ele reflete em mim, ele ressoa em mim. E aí eu paro e limpo as minhas memórias. E automaticamente eu influencio positivamente o entorno. Porque lembra, somos todos um. O que está no outro está em mim, o que está dentro está fora. Então quando eu limpo em mim, eu diminuo a presença desse sentimento em toda a ambiência. E foi por isso que ele foi provocando essa memória, essa mudança de comportamento em toda a ala. Porque ele ia limpando sistematicamente aqueles sentimentos que estavam nele, limpando as suas próprias memórias. Então o Ho'oponopono, ele ajuda muito aqueles momentos em que a gente entra, parece que numa bolha, em que a gente não vê saída daquele padrão de sentimento, ou padrão de pensamento. E aí se você para uns minutinhos e começa a praticar o Ho'oponopono, você vai percebendo que você vai se afastando dessa bolha, você vai se afastando desse ciclo vicioso. Por quê? Porque você vai limpando camadas e camadas de memória. Claro, gente, que não é um milagre, não é sentar e praticar o Ho'oponopono, 108 vezes e achar que acabou. Não é isso. Lembra, nós somos um espírito milenar. Nós temos muitas camadas de memória para limpar. E quanto mais a gente limpar, melhor a gente se relaciona com o externo e principalmente com o interno. E é praticar o Ho'oponopono não se preocupando em curar o outro, muito pelo contrário, porque é um trabalho individualizado. Eu vou fazer a minha faxina pessoal. E aí assim eu contribuo com o ambiente, porque eu ofereço um ser humano melhor para a convivência das pessoas. E tem uma experiência que eu achei bastante interessante ouvindo algumas palestras, onde o palestrante dava o seguinte exemplo. Imagina que você está caminhando pela rua, você está num dia ótimo, super tranquilo, e de repente você se depara com duas pessoas discutindo de maneira bastante acalorada. Se você está ali naquela hora e você cruzou com essas pessoas e se deparou com a raiva delas, isso é um alerta para que você cuide da sua raiva. Então o convite nesse momento é para que você siga o seu caminho, mas comece a praticar ali o Ho'oponopono, para começar então a limpar essas suas memórias. É bastante interessante isso, né? Porque é um convite para que a gente olhe para dentro e perceba, se eu estou diante de determinada situação, é porque esse sentimento está vibrando dentro de mim, então eu começo a limpá-lo. E uma outra coisa que eu queria muito falar com vocês é o seguinte: é claro que tudo isso precisa ressoar com a gente, né? É importante que eu entenda o quanto isso é importante, o quanto isso vai me beneficiar. E à medida da nossa caminhada como espíritos imortais, a gente vai recebendo novas configurações, a gente vai recebendo atualizações, né? Isso eu acho que é bastante importante. E há algum tempo, eu também venho acompanhando uma reformulação, digamos assim, né, do que seria a prática do Ho'oponopono. Veja, não estou estabelecendo nenhuma verdade, eu estou contando para vocês a minha experiência, né, praticando essa técnica.
Dentro da nova era, dentro da regeneração, dentro da quinta dimensão, que é para onde a gente quer ir, né? Faz parte desse nosso processo evolutivo, uma das premissas é que a gente vibre no amor incondicional, principalmente no amor por nós, né? No auto-amor, no auto-perdão, na autoaceitação. Essa é uma das grandes premissas, a autoaceitação. É reconhecer quem nós somos, reconhecer o caminho que nós percorremos até aqui, que cada etapa desse caminho a gente usou a nossa verdade, a gente fez o que naquele momento era o melhor que nós podíamos fazer, né? Que nós fomos fiéis à nossa verdade. Se hoje aquele padrão não me atende, não importa, naquele momento era o que eu tinha para oferecer. Então, uma das premissas do nosso processo evolutivo é a gente se aceitar dessa maneira, é se amar dessa maneira. E é com essa visão que eu fui apresentada ao que se chama de Ho'oponopono da nova era. E eu confesso para vocês que ressoou muito comigo, muito, porque é uma maneira forte de eu me acolher exatamente como eu sou. E qual é a diferença? A diferença é que no Ho'oponopono da nova era, eu trabalho exatamente isso que eu falei para vocês, a aceitação, o amor e a gratidão. Então, da mesma maneira que eu identifico um sentimento que eu quero trabalhar, que eu percebo que eu tenho memórias celulares que ancoram a presença ainda desse sentimento, eu faço, invoco o meu divino, né? Invoco a minha porção crística para me auxiliar a identificar onde ela está e a limpar aquele sentimento, limpar aquela memória celular que alimenta determinado sentimento. E aí eu começo a repetir 3 frases constantemente, até que eu perceba a limpeza daquela memória. Então eu faço a invocação, divindade que habita em mim, localiza, limpa e transmuta as memórias celulares que ancoram um sentimento de medo, de raiva, de ansiedade, de tristeza, de abandono. E eu começo a repetir: eu aceito, eu te amo, sou grata. Eu me aceito exatamente como eu sou. Eu aceito cada passo dessa minha jornada como espírito imortal. Eu me amo por isso, porque eu fui quem eu fui e me permitiu chegar aqui como eu sou hoje. E eu sou grata por cada passo, cada tropeço, cada dor e cada vitória desse caminho. E aí eu começo a repetir: eu aceito, eu te amo, sou grata. Eu aceito, eu te amo, sou grata. E vou repetindo até que esse sentimento se abrande dentro de mim. Posso usar o japamala, posso não usar o japamala, posso fazer 10, 15, 108, 300 vezes, até que meu coração me diga que foi suficiente. E aí, o convite que eu queria deixar para vocês é: veja o que mais ressoa com você. Se é repetir as 4 frases, faça. Se é repetir as 3 frases, faça sim. O importante é que você faça com o coração. É importante que você sinta que você é merecedor de concluir essa etapa, de se liberar dessas memórias celulares para não precisar mais reagir segundo um padrão, reagir de um piloto automático, mas que você tenha cada vez mais consciência, que você tenha cada vez mais autonomia dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e das suas reações. Então o convite de hoje é esse: experimenta o Ho'oponopono, pratica com frequência, porque é muito simples, você pode fazer em qualquer lugar, fazendo as suas próprias atividades. Basta que você entre no processo reflexivo e comece a repetir as frases, seja as 4 frases do Ho'oponopono tradicional, seja as 3 fases do Ho'oponopono da nova era. A gente precisa exercitar essa limpeza de memórias, porque só assim a gente vai se libertando, vai se tornando mais leve, se conhecendo cada vez mais, e assim a gente começa a contribuir positivamente para o ambiente onde a gente vive. Então é isso, gente. Eu queria muito convidar vocês para deixar aqui nos comentários a tua experiência, se você já praticou o Ho'oponopono, o que você achou dessa nossa conversa. Deixa aqui teus comentários, se você acha que esse vídeo pode contribuir com alguém que você conheça, fica à vontade, compartilha. E se ainda não se inscreveu, aproveita esse momento, se inscreve, marca lá a notificação, que aí a gente se encontra semanalmente falando de outros assuntos. Se você quiser deixar alguma sugestão sobre tema para a gente conversar aqui,
fica à vontade. Vou ter o maior prazer de ler seu comentário. Um beijo, fiquem com Deus e vamos limpar as nossas memórias.